Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Que em nome de Jesus esse estudo possa invadir o teu coração e encontrar lugar, encontrar espaço de edificação na tua vida. Em nome de Jesus, que o estudo que nós estamos fazendo sobre Hebreus não seja meramente conhecimento intelectual, mas muito mais conhecimento da palavra de Deus, e que o Senhor te revele coisas que você ainda não conhece, e em nome de Jesus você seja muito abençoado a partir desse estudo. Hebreus capítulo 4, dando continuidade, hoje do versículo 12 até o 16, e provavelmente esse vídeo vai ultrapassar 30 minutos, então eu devo fazer em duas partes, tá bom? Peço a você que acompanhe o estudo todo, para que ele tenha lógica, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. A partir daqui, sigamos para a palavra. Hebreus capítulo 4, 12 até o 16 diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Bom, aqui a gente vai ver hoje sobre a providência divina para nos guardar no caminho pelo deserto. Talvez eu leia um pouquinho mais do que habitualmente faço, mas eu vou explicando para você da maneira que também entendo, e para tornar isso o mais simples possível, para que qualquer pessoa tenha acesso ao significado dessa palavra e, de preferência, a maior profundidade dela. Amém? Anteriormente a gente viu que a raiz do pecado é a incredulidade. Nós vimos que a raiz do pecado de Israel foi a incredulidade. Por causa da incredulidade e da desobediência, eles não entraram na terra prometida, não entraram no descanso de Deus. Embora eles tenham ouvido a palavra e a promessa de Deus para entrar no descanso, a palavra precisava estar misturada com fé. Precisava estar ligada com a fé, como que uma só massa, homogênea. A palavra e a fé precisam caminhar juntas para terem um real efeito. Então muitos ouviram, e por não estar acompanhada da fé, faltou esse, entre aspas, faltou esse ingrediente. Por causa disso, a palavra que lhes foi pregada se perdeu. Como uma palavra que entra por um ouvido e sai por outro, não foi dada a devida atenção, e acabaram então tendo um coração incrédulo. E isso alerta para mim, para você, para todos nós, que o exemplo deles pode acabar acontecendo com qualquer um de nós, se a palavra que ouvimos não for acompanhada de fé. E a palavra que temos falado não é apenas a palavra de entrar no descanso prometido, é a palavra de Deus. E aqui o autor começa a falar sobre, a partir do versículo 12, sobre a palavra e o grau de profundidade, de penetração, o grau de alcance que a palavra de Deus tem na vida do ser humano, né? Então ele trata aqui da providência divina para a gente caminhar no tempo da vida, para caminhar no deserto da vida. Deus preparou duas coisas essenciais para que a gente consiga permanecer fiel no caminho rumo ao descanso de Deus. A primeira, a palavra de Deus. E a segunda, o ministério sacerdotal de Cristo Jesus. Aqui a gente começa e faz uma introdução para o capítulo 5 a respeito do ministério
sacerdotal de Cristo, tá? Mas vamos por partes. A palavra de Deus. Vou ler novamente o verso 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A grandeza da palavra de Deus e do que ela requer e do que ela nos oferece é que se trata de uma questão viva para todos os homens em todos os tempos. A palavra de Deus dirigida ao homem significa vida. A exigência da palavra é algo comum que cada um dos seres humanos, cada um dos homens deve encarar. O que ela oferece é algo que cada ser humano deve aceitar ou rechaçar. Ou nós vamos receber e acolher com fé, receber e praticar e tratar como realmente é a verdade de Deus, ou vamos rechaçar isso, vamos desprezar, vamos lançar fora, como fizeram também os israelitas, que por sua incredulidade ficaram de fora do descanso de Deus. Mas a palavra de Deus se trata de vida, ela significa vida para o ser humano. Então a palavra, sim, a palavra precisa ser recebida no coração. Então receba a palavra de Deus e tudo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus não é letra morta, aqui diz a palavra, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Primeiro ponto, a palavra de Deus não é letra morta. Dificilmente você vai ver um grupo de pessoas se reunindo todos os dias para estudar sobre um livro qualquer durante a vida inteira. Somente a Bíblia tem esse alcance, somente a palavra de Deus é que tem esse alcance, porque ela é viva. E quando a palavra de Deus penetra no coração humano, aí ela demonstra que realmente é viva, porque gera em nós resultados eficazes. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ela gera em nós resultados. Quer ver uma prova disso? Quando a palavra de Deus foi servida, foi oferecida no idioma que as pessoas podiam entender, isso lá nos anos 1500 ou um pouco antes disso, né? A palavra de Deus começou a ser distribuída, ser repartida no idioma que as pessoas podiam entender. O que ocasionou isso? Aconteceu a Reforma Protestante. Porque as pessoas começaram assim a ouvir a palavra de Deus num idioma que podiam entender, e aí receberam no seu coração, e isso levou à Reforma Protestante. Hoje ainda, a palavra de Deus, quando penetra no coração humano, gera em nós uma reforma individual. Nós somos transformados pelo poder de Deus através da palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, ela manifesta os pensamentos e os propósitos do coração. Ela conduz a alma à presença de Deus com quem temos de tratar, né? Todo ser humano, aliás, todo ser possui psique, tá? Tanto homens como animais. A psique se trata e fala da nossa alma, né? Trata da vida física, enquanto que o pneuma, espírito, só os homens têm. Só os homens que podem ter o espírito religado a Deus. Animais, né, independente sejam racionais ou irracionais, têm psique, mas espírito só o homem tem. Então a palavra fala tanto na alma quanto no espírito. A palavra de Deus fala tanto na alma, nos sentimentos, quanto no espírito do homem. A palavra sempre vai nos expor às paixões ocultas do nosso coração, às paixões ocultas da alma. Ela irá expor os pensamentos secretos e os sentimentos do coração. Ela nos dá a conhecer o verdadeiro caráter da nossa carne. Ela não vai mostrar apenas os pecados visíveis, mas vai revelar as motivações e a origem do mal dentro de cada um de nós.
ela revela o quanto nosso ego é substancial e o quanto ele está ali para ser vencido, né? Ela revela, é a palavra de Deus que faz isso. A palavra de Deus esquadrinha os pensamentos e as intenções do homem. Pensamentos, do grego entimeses, são a parte emocional do homem, aquela que é governada pelos sentimentos, os instintos e as paixões. A intenção, no grego enoia, é a parte intelectual governada pelo intelecto e vontade, tá? Todas as coisas, pensamentos e intenções, vêm à tona através da palavra de Deus. Todas as coisas, diz aqui ainda o texto, no verso 13, todas as coisas estão nuas e abertas diante dos olhos de Deus. De Deus nada se esconde. Absolutamente nada é possível esconder do nosso Deus. Para nuas, a palavra do grego é gimnos. O que quer dizer é que perante os homens podemos levar nossos disfarces e os nossos atavios. Perante os homens podemos levar uma imagem, né? Mas perante a presença de Deus, nós somos despojados de tudo isso e devemos nos apresentar tal como somos. Estamos abertos aos olhos de Deus. A palavra grega ali colocada é tetrakelismenos. Desculpa eu ter falhado aí na dicção, né? Tetrakelismenos. Tá? O que é tetrakelismenos? No jargão de lutadores, é aquele momento em que um dos lutadores pega por uma gravata o adversário e segura de tal maneira que imobiliza o adversário a ponto de ele não ter nenhuma ação para se livrar desse lugar. Diante de Deus, a palavra de Deus faz isso com a gente. Ela nos coloca de tal maneira prisioneiros, de tal maneira imobilizados, que não tem como negar a verdade dos fatos. Diante de Deus, nada se esconde. Essa mesma palavra também é usada para o esfolamento de um animal, né? Quando se pendura o animal e se tira o couro desse animal. Ou seja, a palavra de Deus nos expõe por fora e por dentro. A palavra de Deus mostra que Deus é capaz de nos virar do avesso, colocar tudo que está aqui dentro para fora. É claro que fisicamente isso é uma imagem horrível, né? Mas entenda, é isso que a Bíblia está dizendo, ela é penetrante, a ponto de dividir alma e espírito, né? Algo que é praticamente indivisível, né? Mas ela é poderosa para dividir isso. Ela é capaz de penetrar tanto na alma quanto no espírito, né? É como um animal esfolado, né? Como acabei de dizer, o animal pendurado para se tirar o couro. Os homens podem nos julgar por nossa conduta e aparência externa, mas Deus vê o segredo mais íntimo do coração. Ele vê as nossas motivações, o que está escondido tanto no coração quanto no intelecto, né? Coisas que nós nem mesmo ainda sabemos. Deus vai revelando através da sua palavra, vai iluminando para que a gente veja aonde precisa se arrepender. O homem, o ser humano é capaz de julgar ações, mas ele é capaz de julgar as ações, de presumir intenções e motivações, mas Deus de fato nos julga pelas ações, pelas atitudes, pelas motivações e intenções com clareza plena. Deus realmente sabe de tudo, né? Parece até que em certa época antiga, quando um delinquente ia ser levado a juízo ou a execução, ele era colocado debaixo do queixo uma adaga com uma ponta para cima, para que ele não pudesse baixar a cabeça envergonhado, mas sim tinha que mantê-la erguida para que todos pudessem contemplar o seu rosto, a sua desonra. Um homem nessas condições estava tetrakelismenos, ou seja, significa que no final deveremos sim estar
Vou representar isso que eu acabei de ler. Alguém que cometeu um crime, normalmente ele tenta se posicionar da seguinte maneira. Pode ver, a maioria das pessoas, quando está colocado naqueles jornais, pela televisão ou pela internet, quando eles são focalizados pela câmera, eles têm a simples reação de baixar a cabeça, de cobrir a cabeça, de esconder a cabeça, de tentar esconder quem são. Mas diante de Deus é como se fosse colocado, eu não tenho uma faca aqui, uma adaga aqui, como se fosse colocado uma adaga pontuda no pescoço. Se baixar, enfia a faca no pescoço. Então, nós somos obrigados a encarar de frente aquele a quem havemos de prestar contas. É isso que significa essa palavra. A palavra de Deus nos expõe de tal maneira, tanto dentro, tudo que está aqui dentro é revelado, é exposto. Diante de Deus não dá para esconder absolutamente nada. E eu e você, irmãos, não estamos envolvidos apenas com uma luta de pecados externos, Nós estamos rodeados de fraquezas, somos confrontados todos os dias por tentações. Então nós precisamos comer da palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para lidar com o mal oculto nos nossos corações e precisamos de uma pessoa viva, Jesus Cristo, para nos dar apoio, para nos dar esperança diante das fraquezas e tentações. É por isso que o autor aqui fala do sumo sacerdote, aponta Jesus como esse sumo sacerdote. A palavra de Deus é viva e ela nos ajuda a lidar com as questões mais complicadas da nossa existência, que são os pecados, as tentações, o mal que, como Paulo disse, habita em mim, o pecado que habita em mim, E nós precisamos de Jesus, uma pessoa viva que possa nos apoiar, diante das dificuldades, diante das nossas fraquezas, diante das nossas tentações, diante até das nossas quedas. Nós precisamos sim de alguém que nos levante. Jesus Cristo é esse sumo sacerdote, é o perfeito sacerdote que é capaz de nos levantar, uma pessoa viva, alguém que nos represente, alguém que conheça as nossas dificuldades e que se importe com elas, alguém que é capacitado a compadecer-se de nós. Israel caiu, irmãos, porque não deu crédito à palavra. A palavra não teve proveito para eles. Se pela fé eles tivessem cedido espaço nos seus corações para a palavra de Deus, ela os levaria ao arrependimento. Ela os levaria a um lugar onde não haveria tanta incredulidade e desobediência no seu coração. Então essa é a providência de Deus para mim e para você. A palavra de Deus e Jesus Cristo, o ministério sacerdotal de Cristo. Vou ler novamente agora do verso 14 até o 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, ou que adentrou até os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Para cumprir perfeitamente a sua função, o sacerdote ele precisa ser uma ponte entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. O sacerdote é aquela pessoa que ouve Deus e transmite aos homens, e ouve os homens e intercede pelos homens diante de Deus, Então precisava ser uma ponte entre Deus e os homens. O sumo sacerdote devia conhecer perfeitamente o homem e Deus. E é isso que o autor aos Hebreus está reivindicando. Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, 100% homem, 100% Deus, Isso é algo difícil de
de explicar, mas é assim que a Bíblia traz, é assim que a Bíblia ensina, né? Tal sumo sacerdote é Jesus. Ele é o único que é capaz de religar o homem com Deus na sua totalidade. Jesus, né? O Filho de Deus. Ele nos antecedeu no caminho, ou seja, Jesus penetrou os céus, adentrou os céus, né? Ele conhece o caminho que conduz ao descanso de Deus. Ele trilhou por todos os passos do caminho. Ele alcançou o descanso de Deus. Ele pode sim nos dar amparo em todas as nossas fraquezas. Todas as nossas fraquezas. A nossa confissão é que, como participantes da vocação celestial, entraremos no descanso de Deus. O perigo, então, está no fato em que, confrontado com as tentações, sejamos levados por nossas fraquezas a desistir da nossa vocação celestial. E então, sejamos enredados, embaraçados pelo pecado, ou retrocedamos a velhas práticas, retrocedamos ao mundo, retrocedamos a rudimentos fracos, a religiões que não levam a lugar nenhum, né? A fraqueza, importante ressaltar isso, eu vou abrir um parênteses para falar sobre fraqueza e tentação, tá? A fraqueza não é pecado. Fraquezas em si, por si mesmo, não são pecado, embora possam induzir ao pecado, né? Um exemplo, 2 Coríntios, vá lá na tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo confessa que se gloria nas suas fraquezas, né? A partir do verso 9, mas ele me disse, a minha graça te basta, 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, ele quem? Deus falando com o apóstolo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. O que eu entendo desse texto é que Paulo jamais iria se gloriar ou se alegrar nas fraquezas por si só, né? Ou nos pecados, melhor dizendo. Paulo jamais ia se alegrar nos pecados. Se fraqueza fosse pecado, ele não ia se alegrar, não ia se gloriar. Mas o que ele está dizendo, olha, independente da minha fraqueza, eu dependo de Deus. A minha dependência está em Deus. Então, quanto mais fraco eu sou, mais eu dependo de Deus. Mais eu preciso de Deus. Mais Deus é o meu sustento. Mais Deus é o meu sacerdote. Mais Ele aparece. Quanto mais fraco sou, mais Ele se destaca, né? Eu entendo que é isso que Paulo está falando, né? Então, me glorio nas minhas fraquezas, porque aí Deus aparece. Não sou eu quem apareço, é Deus quem aparece. Fraqueza não é pecado, embora possa induzir ou conduzir ao pecado, né? Jesus, enquanto homem, teve fraquezas. Jesus Cristo, enquanto homem, teve fraquezas, necessidades físicas, necessidades emocionais. Se assim não fosse, se não fosse desse jeito, se Jesus não tivesse fraquezas, Satanás nem viria tentar Jesus, né? Satanás não perderia tempo tentando a Jesus no deserto, né? Ele tentou a Jesus pela fome, né? Fraqueza do corpo. Ele tentou a Jesus quanto à identidade, se tu és o Filho de Deus. Ele tentou a Jesus quanto à vida, lança-te daqui para cima. Tentou a Jesus com relação à sua mortalidade, né? Ele tentou a Jesus em relação à fama, ó, salta desse pináculo aqui, ó, os homens vão ver que você desce e não te acontece mal algum, eles vão te aclamar como Messias, né? Então ele tentou Jesus com relação à fama, com relação à riqueza, com relação ao poder imperial, ó, eu te darei
todos os reinos do mundo, você vai ser governador do mundo, vai ser o governador mundial, né? Então Satanás, vendo que Jesus era 100% homem, tentou a Jesus em todas as áreas, irmãos. E verdade seja dita, né? Quando eu e você somos tentados, a Bíblia diz que nenhuma tentação vem sobre nós que nós não possamos suportar. Antes, juntamente com a tentação, Deus dá também o escape dessa tentação. É a Bíblia que diz isso. Porém, irmãos, a maioria de nós cede às tentações. A um nível, Jesus foi tentado a um nível, a um grau e a uma intensidade de tentação muito maior do que eu e você. Eu não tenho dúvida que ninguém foi tão tentado quanto Jesus. Mas Jesus estava preparado para suportar, vencer todas as tentações. Por isso a Bíblia diz, sem pecado. Em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus alcançou então, embora tenha sido aquele que foi mais tentado entre os homens, alcançou esse testemunho, essa credibilidade de ter passado e sentido na pele, sentido na alma, tudo o que nós sentimos, mas ainda assim permaneceu fiel. Glória seja dada a Jesus nosso Senhor, né? O fato de ser tentado em tudo, então, lhe deu simpatia pelo que sofremos. Para nós, Deus é o Pai amoroso. Para mim, para você, Deus é o Pai amoroso, misericordioso, né? Mas isso era uma ideia nova aqui nesse tempo ainda. Quando surgiu o cristianismo, onde Jesus se coloca como a ponte que liga o homem com Deus e diz, aproximemo-nos, onde o escritor aos Hebreus diz, acheguemo-nos com inteira certeza de fé, aproxime-se de Deus. Isso era uma ideia nova para aquele tempo, né? Naquele tempo, como é que eles viam Deus, né? Para o judeu, Deus era santo, intocável. Deus era o santo no sentido de ser diferente da criação, né? Diferente de nós. A ideia fundamental de Deus é que Ele é diferente de tudo que foi criado, ou de tudo que veio a existir, que Ele pertencia a uma esfera da vida e do ser completamente diferente do que é a nossa, né? Que Ele não participava de nenhum sentimento e nenhuma experiência humana. Esse era o pensamento judeu. De fato, nesse pensamento, Deus era incapaz de tomar parte no nosso sofrimento. E isso aumentava ainda mais no pensamento grego. Olha, no pensamento grego, os estoicos diziam que o atributo primário de Deus era a apatheia, entendendo a incapacidade essencial de sentir algo. Ou seja, para os estoicos, Deus era incapaz de se importar com algo ou com alguém. E além dos estoicos, haviam também os epicureus, né? Os epicureus afirmavam que os deuses viviam em perfeita felicidade e bem-aventurança, viviam entre os mundos, né? E não se importavam com a raça humana, nem sequer eram conscientes do mundo em que nós vivemos. Então esse era o pensamento que permeava. Para os judeus, Deus era diferente, né? Para os estoicos, Deus não tinha nem a capacidade de sentir o que nós sentimos, né? E para os epicureus, Deus não estava nem aí, né? Então os judeus tinham seu Deus diferente, os estoicos, os deuses sem sentimento, os epicureus, os deuses completamente separados. Durante séculos se pensou que Deus era alguém intocável. Agora então se descobre que Deus não apenas não é intocável, mas é um Deus que se submeteu a tudo o que os homens devem se submeter. É assim, um Deus que toma lugar dos homens, que vem sofrer o que os homens sofrem, que vem viver o que os homens vivem. É isso que faz de Deus faz de Jesus o sumo sacerdote perfeito, capaz realmente de nos salvar
e de nos perdoar, e de nos restaurar, e de nos dar apoio, de nos dar esperança, de realmente se compadecer de nós no momento oportuno. O fato de Jesus ter nascido como homem, vivido como homem, sofrido como homem, lhe confere a qualidade de misericórdia. É fácil ver por que Deus entende. É fácil então entender por que Deus entende, né? E por que Deus perdoa os nossos pecados. Quando a gente entende que, embora sendo Deus, Ele tomou o nosso lugar, sofreu o que nós sofremos, padeceu o que nós padecemos, foi tentado em tudo que somos tentados, aí a gente entende como é que um Deus tão santo, tão maravilhoso, agora consegue perdoar pecados de meros mortais, né? Eu vou continuar daqui para diante, né, na segunda parte do estudo. Por favor, não deixe de acompanhar lá, tá bom?